A mágoa surge quando nós nos sentimos ofendidos, injustiçados, traídos ou quando nos sentimos excluídos. Quando alguma coisa nos desagrada profundamente, em vista de uma expectativa que nós tivemos, obviamente, muitas vezes nós não conseguimos abandonar esse sentimento ruim que fica, né? Essa mágoa fica ali crescendo, criando raízes no nosso mundo interior. Por que isso acontece, né? Ou melhor, para que isso acontece? Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Meu nome é Edgar Bin, sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos ouvintes, quem nunca sentiu mágoa? O Jean hoje está magoado com o computador. Ele tá querendo destruir ali o computador, mas não vai dar certo, viu, Jean? Vai dar certo. Já deu, né? Já deu certo. A mágoa é um sentimento muito comum entre as pessoas porque ela não deixa de ser, na verdade, uma expectativa frustrada, né, de algo que nos aconteceu. O problema não é sentir a mágoa, mas sim o que a gente faz com esse sentimento, né? É aí que está o problema. É sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. É sobre isso que a gente vai conversar. Quando alguma coisa nos desagrada profundamente, em vista de uma expectativa que nós tivemos, obviamente, muitas vezes nós não conseguimos abandonar esse sentimento ruim que fica, né? Essa mágoa fica ali crescendo, criando raízes no nosso mundo interior, como se o evento tivesse acontecido recentemente, tivesse acontecendo agora, muitas vezes, né? E às vezes a gente carrega essa mágoa no coração ao longo da vida toda, né? Por que que ela, ela acaba funcionando, né, no nosso mundo íntimo como uma espécie de erva daninha, né? Quanto mais passa o tempo, mais ela vai crescendo e mais ela vai criando raízes. Agora, por que que isso acontece, né? Ou melhor, para que que isso acontece? E o mais importante, como é que a gente pode mudar essa situação? É sobre isso que a gente vai falar. A mágoa é um sentimento universal, gente. É uma dor emocional que nós experimentamos quando nos sentimos ofendidos, injustiçados, traídos ou eventualmente até excluídos. E embora seja algo que todos nós enfrentamos nessa dimensão material, a mágoa muitas vezes é mal compreendida e nós lidamos de uma forma muito ruim com ela. E por isso que ela acaba nos fazendo tão mal, né? Porque ao invés da gente olhar para a mágoa e reconhecer que ela está ali e tratar ela, a gente fica brigando com ela, né? A gente fica em conflito. E isso faz com que, como eu disse, ela vai criando raízes, né? Cada vez mais tomando conta do nosso coração, porque a gente fica revivendo o fato gerador da mágoa constantemente na nossa mente e isso vai afetando o nosso cardíaco, né? Uma das coisas que nós fazemos em 100%, gente, é 100% dos nossos atendimentos, seja na hipnose, seja na constelação, seja na psicanálise, 100% do tempo a gente está tratando as mágoas das pessoas. Diante disso, o que esse sentimento, aliás, por que esse sentimento, Eliane, traz tanta dor? Pois é, bem, como você mesmo disse, né? A mágoa surge quando nós nos sentimos ofendidos, injustiçados, traídos ou quando nos sentimos excluídos. Essas quatro situações, né, que é o gerador da mágoa. Veja que interessante. Para surgir a mágoa antes, surgem outros sentimentos diante de determinada situação, né? Surgem outros sentimentos em razão de algum fato ali, né? E aí surge a ofensa, a injustiça, a traição ou a exclusão. Esses sentimentos são primários, porque todos eles estão vinculados a dois sentimentos importantes, tá? Que é o medo e principalmente a raiva. Olha que interessante. Quando alguém nos fere,
seja com palavras ou ações, muitas vezes não agimos como gostaríamos de agir, por medo de agir, por não confiar em nós mesmos. Você tinha toda a potência para agir diante de determinada situação, porém não agiu. E ficou magoado com a situação. Ou agiu e se arrependeu porque não teve o controle emocional sobre as suas emoções, né? Não teve o controle sobre as suas emoções. Tanto um quanto o outro, não fizemos por medo. A gente ou age ou deixa de agir, por quê? Por medo. Por falta, né? Exatamente como disse, do controle emocional. Consciência daquele fato que estava acontecendo. E esse medo, com o tempo, transforma-se, ou melhor, ativa um outro sentimento, onde, na verdade, é uma potência, né? Que essa potência entre ação, que é o que é? Que é a raiva. Né? A raiva é uma potência, gente, é isso mesmo. E depende de nós dar direção positiva para essa potência. Então, sentimos raiva por não ter feito o que deveria ter feito, raiva por não ter falado o que gostaríamos de ter falado, raiva por não agir ou, como eu disse, por ter agido de forma instintiva e ficamos envergonhados pelo comportamento que tivemos diante de uma ofensa. E aí tem a questão da ofensa. Porque a ofensa, gente, é muito subjetiva. Aquilo que é direcionado a você só vai ofendê-lo se você concordar com a pessoa que o ofendeu. Faz sentido? Por exemplo, eu falo aqui para o Edgar, Edgar, você é um mentiroso, você é uma pessoa desonesta, você é um traidor, você é, nossa, a pior espécie humana que eu já conheci. Essas palavras só vão magoar o Edgar se ele concordar com elas. Se ele se conhece o suficiente, se ele sabe quem ele realmente é, ele tem consciência do verdadeiro ser que ele é, jamais, gente, jamais ele vai se ofender com o que eu estou falando. O máximo que ele pode dizer é o quê? Né? Ok, Eliane. Se você pensa isso de mim, sinto muito. Eu não sou a pessoa aí que você está falando. É isso, gente. Parece ser muito simples, mas é isso. Aí você vai falar, Maia, mas o Edgar, ele pode ficar magoado, né? Ele vai ficar triste com essas coisas que você disse, né? Vai machucá-lo, né? Vai, vai. Mas porque eu não esperava, né, que a Eliane fosse falar isso de mim. Porém, quando eu vejo a Eliane como uma alma que está inconsciente com determinados comportamentos e atitudes, eu simplesmente transformo essa tristeza em compaixão. Né? A diferença está nisso. Né? Reconhecer no outro a possibilidade de escolher e de pensar como pensa. E está tudo bem. É desafiante? É. Mas a escolha sempre é nossa, né? É assim, ou seja, a mágoa só te atinge quando você é conivente com o fato gerador dela. A mágoa, como qualquer outra emoção, tem um propósito em nossa vida, gente. Ela nos alerta para o fato de que algo não está legal, né? É que houve uma violação de nossos valores, dos nossos princípios, da nossa essência. Como eu disse, você agiu de forma que não gostaria de ter agido. A mágoa, e aí você sente o quê? Mágoa. Puxa, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não falei tal coisa, né? E aí vai. Sempre é uma autocobrança, né? É um peso que você traz para você. Então a mágoa precisa sim ser reconhecida, ser conhecida, ser aceita e trabalhada para que não se transforme em um fardo que a pessoa carrega pela vida toda e se torne algo doentio, algo grudento, algo que é pegajoso, que vai ficar ali, vai grudar no seu coração e vai sim fazer você adoecer, né? Esse é o risco, né? Você, por ficar magoado e por cultivar essa mágoa, você fica doente, né? Você adoece. E uma das primeiras coisas que a gente precisa compreender sobre a mágoa é a sua relação com você mesmo, né? Porque como a Eliane falou, se você se magoou é porque tem uma concordância sua com aquilo que foi dito, ainda que seja de forma subconsciente. Quando a gente se sente magoado é porque
de certa forma, nós sentimos medo de ser quem nós verdadeiramente somos. Nós temos medo de sermos rejeitados, né? Muitas vezes, de não sermos compreendidos ou de não sermos valorizados, né? Isso é muito importante. E esse medo nos leva a reagir de diferentes maneiras, porque ele tem um impacto muito grande em nossas vidas. A pessoa com mágoa, ela se fecha para novas experiências, para as novas oportunidades, seja fugindo da situação ou enfrentando aquela situação, mas com raiva, né? É a potência mal direcionada. Você está direcionando para um lugar ruim, para um lugar que não vai ser contribuição. E é essa raiva que muitas vezes transforma a mágoa em um processo contínuo de dor, de sofrimento. Esses sofrimentos nos faz recuar, né? Achando que o mundo é um lugar perigoso. E com isso, gente, nós diminuímos nosso potencial de realização, né? E passamos a depender mais das ações dos outros para resolver os nossos problemas, né? Então, da mesma forma como a raiva se transforma em mágoa, a mágoa se transforma em raiva, Exato. né? Tem uma simbiose aí, né? Alguém faz algo que nos feriu e a raiva que a gente sente é uma energia muito potente e que acaba sendo transformada em mágoa, né? Então, são polos distintos, mas que vão funcionar na mesma É uma lógica, energia né? má gasta, né? Mal É gasta. uma energia muito mal empregada, né? Isso. Uma energia poderosíssima e desperdiçada, né? A gente fica remoendo muitas vezes aquilo que aconteceu, culpando as pessoas, culpando o outro, enquanto essa energia negativa que consome a gente por dentro poderia ser aproveitada de outra forma. Muitas vezes a pessoa que nos magoou já seguiu em frente, já tomou, né, o Nem seu lembra caminho, mais, nem né? lembra mais o que aconteceu e a gente está ali preso naquele ressentimento, naquela coisa doentia que faz a gente se limitar cada vez mais. A gente tem que assumir, gente, o controle das nossas emoções e, consequentemente, das nossas ações. Em vez de esperar que o outro mude ou faça algo para nos agradar, a gente deve usar essa energia de forma construtiva para mudar a nossa realidade. Exatamente. E uma pergunta muito frequente que surge nos nossos atendimentos é este: a mágoa pode ser útil, Eliane? Pode ser útil, Edgar, né? Ela é necessária para quê, né? Por que que eu sinto isso? Eu não entendo, né? E a pessoa fica nesse looping de culpa, né? Se castigando porque está sentindo aquilo e ela não quer sentir aquilo, né? E sim, todos os sentimentos que temos é útil, porque ele nos leva, né, para o autoconhecimento. Ele nos leva a mudar aquilo que não está legal. É só a partir disso que você começa a dar o primeiro passo para o seu despertar, para o seu passo para continuar na evolução, né, como um ser integral. A mágoa pode ser um sinal importante de que algo precisa ser mudado, seja em nós mesmos, em nossos relacionamentos ou nas circunstâncias de vida com as quais estamos lidando naquele momento. Mas para que a mágoa seja útil, gente, nós precisamos aprender a lidar com ela, né? De maneira construtiva. Isso significa transformar essa energia negativa de raiva em ações positivas, como o Edgar falou, empregar melhor essa energia, né? Aí nós começamos a empregar a potência da raiva em ações positivas, que aí sim vai nos ajudar a crescer e a melhorar cada vez mais. Quando não damos vazão à mágoa, quando a reprimimos ou negamos, né, ficamos nessa condenação, autocondenação, como eu disse, quando ela começa a grudar no seu coração, vira aquele grude lá no coração, ela pode se manifestar de outras maneiras, né? Prejudicando aí sim nossa saúde física, mental, né, que já está comprometida. A ausência de reação à mágoa pode levar ao desenvolvimento de doenças psicossomáticas. Isso, gente, tem inúmeras doenças que surgem da onde? Da mágoa, né? Vários transtornos psicológicos, dentre os quais o que mais se observa nos dias de hoje, qual que é? A depressão. Porque a vida vai perdendo aquele brilho, né? Nós passamos a desconfiar das pessoas, e até mesmo de nós mesmos, que aí é um lugar muito perigoso, né? De fato, né, é bem desafiante. Mas então,
como nós podemos vencer essa mágoa, Edgar? Que dá, né? Dá, lógico que dá. Estamos aqui para isso, né? Primeiro, o importante é reconhecer, né, como a Eliane falou, e aceitar os nossos sentimentos. É o primeiro passo, né? Negar ou reprimir a mágoa é uma coisa, né, extremamente comum, né? Inclusive presente e que só prolonga o sofrimento, mas absolutamente inútil e desnecessário. A gente precisa se permitir sentir a dor, né? A dor é fundamental, compreender de onde ela vem e para que ela nos afeta tanto, né? Eu costumo dizer, se você não procurou ajuda ainda, se está passando por uma dificuldade, você não procurou ajuda ainda, é porque não está doendo bastante. Porque na hora que a dor pegar, você vai pedir É, ajuda. gente, aí não tem, ó, falta de tempo, não tem falta de dinheiro. Quando a dor pega mesmo, que não tá aguentando mais, que tá insuportável, a gente dá um jeito, E o que né? a gente faz aqui é alertar vocês a não espere a dor chegar nesse nível. Aliás, não espere nem ter dor, Exatamente. A gente pode despertar, a gente pode evoluir através sem do sofrer. amor, gente. Para que que a gente tem que colocar a dor no caminho para a gente ter esse despertar, né? Tantos anos de experiência na prática clínica, né, Eliane? E a gente, eu pelo menos, até hoje nunca peguei ninguém que foi procurar terapia de forma preventiva. Depois Todo mundo vai porque está passando por algum e sofrimento, aí chega naquele limite que a pessoa não está aguentando mais né? mesmo, Não né? precisa ser Mas assim. enfim, a gente pode sim ir por esse caminho pelo amor, não pela dor. E o segundo passo, gente, para combater, não é combater, mas para trabalhar essa mágoa, é reconhecer que a mágoa é nossa responsabilidade. Temos que assumir o controle das nossas emoções e das nossas ações, sempre. Em vez de esperar que o outro mude ou faça algo para nos agradar. Devemos usar essa energia de forma construtiva para mudar a nossa realidade, né? A partir desse controle emocional sobre as nossas emoções e as nossas ações. Em terceiro e não menos importante, aliás, em terceiro e talvez mais importante, é a gente aprender a perdoar, né? O perdão, gente, é uma ferramenta das mais poderosas que nós temos para lidar com a mágoa. Perdoar não significa esquecer ou justificar a ofensa, mas sim liberar a carga emocional negativa associada a essa mágoa. Exato. Quando a gente perdoa, a gente está escolhendo a liberdade, né? Liberdade daquele peso que a mágoa traz e permitir que a cura emocional ocorra, né? Jesus insistiu demais para que nós aprendêssemos a perdoar. Ele sabia que o perdão é uma ferramenta libertadora. Mas libertadora para quem? Né? Para nós, gente. O benefício do perdão, ao contrário do que se possa imaginar, é antes de tudo para nós e não para os outros. Exato. E as pessoas ficam tanto questionando, o outro não merece. Não, não é o outro que merece ou não merece. O perdão sempre é para nós, né? E principalmente no caso de ter mágoa, desse sentimento de mágoa, é o auto-perdão, gente. É o auto-perdão. Não fique se julgando pelo que você fez ou que não fez, né? Simplesmente aconteceu, né? Não tinha a consciência que você tem hoje. E olha para frente, né? Levanta a cabeça aí e segue. E existem várias técnicas que podem nos ajudar nesse processo de cura, né? Tem várias. Falar sobre as nossas mágoas com alguém de confiança, pode nos ajudar a processar e liberar essas emoções negativas. Escrever sobre as nossas experiências, sobre os nossos sentimentos em um diário também pode ser uma forma muito eficaz de entender e de lidar com essa mágoa, gente. A escrita mão livre, né, afeta o nosso funcionamento cerebral. Os registros subconscientes são diferentes quando você escreve à mão livre, em comparação, né, quando você escreve de forma digital. Este processo, na hora da escrita, traz muita consciência daquilo que realmente daquilo que realmente está te afetando. Essa é uma ferramenta que nós aqui, né, os ocidentais, até que não utilizamos muito, mas se você pegar a Europa, Estados Unidos, é uma técnica muito usada e muito eficaz. Escrever, gente, escreve mesmo com caneta, com lápis, sobre os seus sentimentos, sobre os fatos que aconteceram. Isso traz muita consciência e é, sim, libertador, né, Edgar? Exatamente. Tem uma outra coisa também, mas essa daí já está batidíssima, né? Já Mas cansamos de falar, mas é mas a muito gente tem que importante, né? continuar Uhum. falando porque as pessoas não fazem, né? É. Praticar meditação, gente.
Meditação também é essencial, pode ajudar demais a cultivar esse estado de paz interior e reduzir o impacto das emoções negativas. É importante lembrar que vencer a mágoa é uma jornada, né? Não acontece do dia para a noite. No entanto, cada passo que nós damos em direção ao perdão e à paz interior nos aproxima de uma vida mais livre e mais leve e mais feliz, né? A mágoa também pode ser vista sob a perspectiva espiritual, por exemplo. Emmanuel, que é o mentor do Chico, através da mediunidade do próprio Chico Xavier, nos ensina que a mágoa é um espinho que nos envenena lentamente. Olha só, lembra que a gente falou que fica grudado no coração, erva daninha, que vai aumentando, vai tomando conta de tudo? É isso aí. Pois é, veja só que interessante, né? Ele nos alerta sobre a importância de não guardarmos ressentimentos e nos convida a buscar a reconciliação e a paz interior com a gente mesmo, em primeiro lugar. Depois, a mágoa é como uma sombra, né, que obscurece a nossa capacidade de ver a luz e compreender, né, a extensão daquela palavra que Jesus tanto insistiu para a gente aprender o significado, né? Amor. Pois é. E também na mesma linha, né, espiritual, o espírito Hamed, né? Eu adoro o Hamed, a gente adora Hamed. Em suas obras psicografadas pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, também nos oferece reflexões profundas sobre a mágoa, né? Ele nos diz que a mágoa é um veneno, né, que tomamos esperando que o outro morra, né? É mais ou menos na linha do Emmanuel, né, falando sobre os espinhos. Veja que interessante, a gente toma o veneno, né, achando que o outro vai morrer. Não, é você mesmo. Veja que a mágoa está relacionada com o dedo que você aponta para o outro, né? Só que você não percebe que tem 3 voltados para você ali, né? Na tentativa de responsabilizar o outro pelo seu estado, né? No entanto, como o Hamed diz, isso nada tem a ver com o outro, gente, nada. Mas sim com você. Essa metáfora poderosa nos faz perceber que, ao nutrirmos a mágoa, estamos, na verdade, causando danos a nós mesmos. Enquanto o objeto de nossa mágoa, o outro, né? Como Edgar já disse, pode nem estar ciente do que aconteceu. Já está lá na frente e você está ainda magoado com a situação. A mágoa, então, deve ser vista como um chamado à transformação, começando pela autorresponsabilização, começando pela aceitação, né? Ela nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer nossas vulnerabilidades e trabalhar para curá-las. É uma oportunidade de autoconhecimento, de despertar espiritual, né? Despertar de consciência. Se soubermos como usá-la a nosso favor, transformando, né, a potência da raiva em pura luz, né? É isso aí, gente. Então lembra sempre que quando você se sentir magoado ou magoada, guardar essa mágoa gera mais danos em nós do que na pessoa que nos magoou. Analise o comportamento de quem te magoou, avalie o quanto aquilo que foi dito ou feito contra você encontra reflexo no seu mundo íntimo, porque se te incomodou tanto é porque tem coisa aí para você estar olhando, né? Tá reverberando, é exatamente por isso que gerou a mágoa. Procura tirar do seu ego, né? Aliás, procura tirar o seu ego do caminho. Analise a situação de uma forma madura, consciente, olhando antes de tudo para o seu mundo interior. E ao fazer isso, não só encontramos força para superar qualquer sentimento, mas fortalecemos nossa autoestima, adquirimos uma maturidade emocional e encontramos um caminho seguro para seguir. É fácil? Claro que não, gente. Mas é um caminho seguro para o nosso processo de despertar. Enfim, você pode escolher arrancar essas ervas daninhas aí do seu coração e no lugar desse plantio você pode colocar luz. A luz que é inerente à sua verdadeira essência. Querido ouvinte, semana que vem a gente volta, né? Tem mais, 12h30. Segue a gente nas redes sociais, @ElianeBim, @EdgarBim no Instagram e no YouTube Bim91, né? E se você quiser marcar aí uma sessão de hipnoterapia para tratar essa mágoa mal resolvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. E se você quiser conversar com a Eliane para marcar uma sessão de psicanálise sistêmica ou de constelação familiar, você entra em contato com ela também no WhatsApp. É o 11 98420 9959. 11 98420 9959.
Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda, abençoada semana.